Olá, meus queridos, minhas queridas. Eu sou a Sandra Hasman e hoje eu vou contar para vocês a história da Karina, a princesa que não podia andar. Eu lancei esse livro em 2015 na Bienal do Livro de São Paulo e ele quase que fez história, eu diria, porque as crianças gostaram muito, muito, e isso me deixou muito feliz, porque eu queria ter a certeza de que a minha mensagem seria dada, e ela foi. Vamos começar? Num país muito distante, bem além do arco-íris, existiu há muito tempo um reino muito bonito. O rei era um homem bondoso que a todos fazia o bem, fosse rico, fosse pobre, não importava quem. A todos ele ajudava, de todos era amigo, pois sabia que nessa vida o que se planta é o que se colhe. O bem só atrai o bem e o mal, outro mal também. Lá todos eram amorosos com os bichos, com as plantas. Não se colhia uma rosa sem antes pedir licença à roseira. E desse modo, a flor colhida durava vários dias, exalando seu doce perfume e alegrando o ambiente com a sua beleza. Se a rainha pedisse um chá à cozinheira do palácio, esta corria até a horta, aproximando-se suavemente do pezinho de hortelã, de alecrim ou erva cidreira, e com uma reverência dizia baixinho: "Com licença, hortelã, vou tirar um galinho seu para fazer um chazinho para sua majestade. E lhe peço um favorzinho, o de prover esse galinho de todos os seus dons curadores, a fim de que nossa soberana possa sentir-se melhor logo logo." E a hortelã, muito gentil, enchia de boa energia todo o caule e folhas do galinho que para o chá serviria. Era uma troca de afeto, de respeito e doação. E não se usavam tesouras, colhiam-se as ervas com as mãos. E assim transcorria a vida, naquele reino encantado, onde tudo era tão simples, nada era complicado. Até que num belo dia, eis que surge uma novidade. A rainha esperava um bebê que haveria de ser lindo e saudável, como tudo mais naquele reino. E o grande dia chegou, por todos tão esperado. Nasceu uma linda princesa de lindos cabelos dourados. Diziam ter olhos azuis, iguaizinhos à cor do céu, e a pele alva e macia como ninguém jamais viu. Vamos, vamos, minha gente, vamos todos festejar o nascimento da criança que veio nos alegrar. E a festança teve início, dança e fogos de artifício, lindos arranjos de flores a enfeitar o edifício. E os dias foram passando, tudo voltando ao normal. Mas havia uma pergunta que não queria calar. Onde está a princesinha que ninguém até hoje viu? E os reis se mantinham calados, como se nada houvesse de errado. Os anos se passaram e a pergunta ficou no ar. Soube-se apenas que se chamava Karina, suave como um carinho. O reino já não era o mesmo, tudo estava diferente. E eis que num dia chuvoso chegou por lá de repente um forasteiro muito estranho, montado em seu cavalo negro, vestindo uma longa capa e um chapéu de aba larga. Olha ele aqui. Seu olhar era penetrante, sobrancelhas grossas e negras, que mais lembravam duas taturanas. O nariz era abatatado, lábios finos, desdentado. O corpo todo encurvado, muito magro, muito fino, tal qual um comprido caniço. Feio, ele era muito feio, e todos ficaram com medo. Só podia ser um bandido, um feiticeiro ou inimigo. E as portas e janelas se fechavam à sua simples passagem.
E o tempo foi piorando, a chuva engrossando e era pouca a claridade. E o cavaleiro errante, vendo-se preterido, sem um lugar para se proteger das chuvas, escondeu-se sob um arco nos muros do palácio. E ali estava há algum tempo, quando ouviu uma canção cantarolada por uma suave voz de menina. Olhou para um lado e outro, tentando descobrir de onde vinha a voz tão celestial, quando viu uma luz no alto, em uma janela aberta. Pegou sua luneta para enxergar melhor, e foi então que viu o anjo. Só podia ser um, com aqueles cabelos e aquela voz. Aproximou-se com cuidado, pé ante pé, para não ser visto pela guarda real. Estava todo molhado, com o chapéu amarrotado e o cabelo grudado na testa. E ouviu encantado aquela linda melodia, e seus olhos foram se fechando, deixando-o atordoado. Não conseguia reagir, o sono era mais forte que ele. Precisava, tinha urgência de dormir. Acordou com alguém chamando. Ei, moço, acorda! O sol já vai alto. Mas o que é isso? Como? Onde estou? Indagou o pobre homem, erguendo-se cambaleante, buscando segurar-se em algo ou em alguém, dando-se conta de que estava numa cama com cabeceira ricamente decorada, com figuras de querubins e flores douradas. Tentou erguer-se e só então percebeu aquelas mãos fortes que o sustentavam, mãos de um soldado da guarda real, em seu uniforme vermelho com galões dourados nos ombros. Como vim parar aqui? Que aposentos são esses? Perguntou assustado. E uma voz suave e ligeiramente familiar prontamente respondeu. Você está no Palácio Real, na antessala do Pavilhão Norte, reservado à família real, pois caiu praticamente debaixo da minha janela. Aliás, não entendemos como conseguiu passar pela guarda e chegar tão perto. Nem eu, sussurrou o pobre homem, ainda meio zonzo. Nesse momento, entraram no aposento, aos atropelos, o rei e a rainha, aproximando-se da menina que só agora o forasteiro percebera. Estava sentada numa cadeira de rodas, toda estofada e parecida com um pequenino trono. Quem é o senhor? E o que pretendia invadindo desse modo os aposentos reais? Perguntou o rei. E o forasteiro, já refeito do susto, foi tratando de se apresentar sem demora, antes de tentar dar alguma explicação. Afinal, nem ele sabia como fora parar ali. Dom Inácio de Campânula, às suas ordens, majestade, disse o forasteiro, fazendo uma breve saudação. Dom Inácio de Campânula? Curioso esse teu nome, Dom Inácio. E a que devemos a sua invasão? Majestade, meus ancestrais eram artesãos que fabricavam sinos para as grandes catedrais e eram chamados pelo apelido de campânulas, que na verdade é uma espécie de vaso de vidro em formato de sino. Meu ancestral mais famoso, ao receber um título de nobreza pelos serviços prestados a um rei, decidiu adotar o apelido como sobrenome, e assim somos chamados até hoje. E quanto à segunda pergunta, eu não invadi seu palácio. Tentava abrigar-me da chuva sob um dos arcos, quando ouvi uma linda melodia cantada por uma voz tão angelical que fez-me adormecer. E quando acordei, estava aqui, com o guarda me chamando. Diante de tal explicação, o guarda e a menina se entreolharam e imediatamente trataram de mudar o rumo da conversa. Papai, Dom Inácio não parece ser um invasor e deve estar faminto.
Onde foram parar nossos bons modos? Vamos alimentá-lo e depois, já refeito dessa desconfortável situação, com certeza conseguirá lembrar-se dos detalhes dessa sua inesperada visita. E assim foi feito. O estranho homem foi melhor acolhido e mostrou-se tão educado, sábio e inteligente que os monarcas o seguraram por certo tempo no palácio, aproveitando sua adorável companhia. E a vida no reino prosseguia seu curso sem grandes novidades e sem que os súditos ouvissem falar novamente de Dom Inácio, e muito menos da princesa, por eles ainda desconhecida. Certa tarde, caminhando pelos jardins do palácio, Dom Inácio ouviu ao longe aquela mesma canção que há muito tempo atrás atraíra sua atenção. Novamente a mesma dormência que lhe pesava os olhos e já estava praticamente rendendo-se ao sono quando, num firme impulso, decidiu lutar consigo mesmo e prosseguir em busca do lugar de onde vinha aquela voz melodiosa. Já cambaleante, chegou a uma pequena fonte, diante da qual estava a princesa em sua cadeira de rodas. Ela cantava para uma plateia bastante incomum, composta por pequenos animais silvestres, esquilos, pássaros dos mais variados tipos e borboletas multicoloridas esvoaçando ao seu redor, numa espécie de bailado aéreo. Até as flores dos canteiros pareciam mover-se ao som de tão linda melodia. Dom Inácio aproximou-se e viu que a jovem mantinha os olhos fechados e as mãos entrelaçadas, apoiadas sobre o colo. Um pouco mais adiante estava o guarda real, de olhos bem abertos, num aparente estado de alerta para proteger a menina. Alto lá! Aonde pensa que vai, Dom Inácio de Campânula? Perdoe-me, soldado. Eu não quis ser indiscreto. Fui atraído pelo som dessa melodia angelical, como da primeira vez que a ouvi. Só que dessa vez lutei contra o sono e, caminhando, cheguei aqui. Mas, se me permite a ousadia, poderia dizer-me o que está havendo com a princesinha? Ela parece estar em sono profundo e, ao mesmo tempo, canta tão lindamente. Ela não está dormindo, Dom Inácio. Está apenas mergulhada na canção, disse o fiel escudeiro, ao mesmo tempo em que a princesinha abria os olhos e, num gesto, convidava-o a retirar-se. Tão logo o soldado saiu, Carina aproximou-se com sua cadeira e, olhando fixamente nos olhos de Dom Inácio, perguntou: meu nobre amigo, o que dizem a meu respeito lá fora, além dos portões do palácio? Minha adorável princesa, eu não sei, respondeu Dom Inácio e prosseguiu. Sou apenas um forasteiro que passava por aqui a caminho de certo vilarejo, quando fui surpreendido por uma forte chuva. E Vossa Alteza já conhece o resto dessa história. Fui ficando, mas penso que seja a hora de partir, retomando a minha jornada. Então a menina disse: jamais cruzei os portões do palácio. Nunca vi ninguém além dos meus pais, do guarda Elias, que me acompanha feito uma sombra desde que me conheço por gente, e agora o senhor, que se tornou meu bom amigo. Não posso andar, nasci assim, mas quando canto de olhos fechados, minha canção me leva a lugares desconhecidos, porém muito belos, com vastos campos verdes, às vezes montanhas cobertas de neve. Vejo tantas coisas, tantas belezas. Vejo riachos de águas cristalinas, cachoeiras, animais correndo livres e felizes pelas florestas, flores desabrochando. Vejo cidades iluminadas, famílias no aconchego de seus lares. Não movo minhas pernas, mas minha imaginação, ao som de minha canção, me leva na velocidade que quero, nas alturas que determino, e eu flutuo sobre a terra, sobre a imensidão dos mares e até próximo às nuvens. E se quiser, vou mais além, sem precisar das pernas ou da cadeira.
Mas quando paro de cantar, eu volto para cá muito, muito feliz e grata por ter visto tanta beleza. O que pensa sobre isso, nobre senhor? Perguntou a menina num sopetão. Dom Inácio, que ouvira atentamente a narrativa da menina, esforçava-se para conter as lágrimas, mas ela percebeu e quis saber a razão daquela súbita emoção. E então ele me contou sua história. Minha princesa, nasci num reino vizinho, gozava de boa saúde, bela aparência e era feliz junto à minha família, composta por meus pais e 2 irmãs. Foi então que uma epidemia cruel se abateu sobre o nosso reino, deixando minhas irmãs e outras crianças muito doentes e, como consequência, impossibilitadas de andar. Desesperados, meus pais passaram a evitar-me, pois não aceitavam o fato de eu poder andar e as minhas irmãs não mais. Um dia, caminhando sozinho pela floresta, encontrei uma bruxa disfarçada de fada rainha, dizendo que poderia conceder-me um desejo, mas em troca eu teria que comprometer-me a casar com sua única filha. Tratava-se de uma menina muito má, que maltratava com desprezo as pessoas, as plantas e os animais, lançando maldições terríveis. Com isso, a bruxa asseguraria um futuro de poder e nobreza para a filha. E eu aceitei o pacto e fiz o desejo a que tinha direito, que a epidemia cessasse imediatamente. Só que eu não sabia que a epidemia era, na verdade, um feitiço lançado pela própria bruxa para pegar-me nesta cilada. Assim que ela anulou o feitiço, eu voltei para casa muito arrependido, pois com a bruxa em nosso reino estaríamos à mercê de suas maldades para sempre. Estava a lamentar nosso trágico destino diante da janela do meu quarto, numa noite de lua cheia, quando vi uma estrela cadente. E mais do que depressa fiz um pedido solene, que aparecesse uma solução para tão tenebrosa situação, na qual coloquei nosso reino. E nesse exato momento, ao olhar-me no espelho, deparei-me com algo que me deixou apavorado. Eu já não era o belo e nobre Inácio, mas sim essa figura assustadora que Sua Alteza está vendo. E foi então que eu ouvi uma gargalhada e a voz da bruxa dizendo: você quebrou o nosso pacto ao fazer um pedido à estrela luz, e como castigo se tornará um homem muito feio, e todos zombarão de ti. E essa maldição só será quebrada quando alguém conseguir enxergar-te além da aparência. E desapareceu com sua filha malvada. E nunca mais dela se teve notícia. Eu acredito que a estrela-luz destruiu as 2 quando o pacto foi quebrado. Quanto a mim, fugi no meio da noite em busca do meu destino. E ele me trouxe aqui, bem diante de ti, minha princesa. Que história curiosa, meu nobre cavaleiro errante. Mas eu posso ajudá-lo, acredite. Falo a verdade. Penso que uma amiga em comum trouxe você aqui. Essa amiga é a Estrela Luz, que também apareceu para mim, disse a princesa Carina, vibrando de entusiasmo. Não me diga, querida princesa, conte-me essa história. Quem sabe, ao unirmos nossas forças, alcançaremos a vitória. E a princesinha contou. Sentia-me muito só, fechada neste lugar, sem poder caminhar sozinha ou outras pessoas encontrar. Meus pais sempre me amaram, mas para me proteger, mantiveram-me aqui cativa, sem deixar ninguém me ver. Eu sei que não posso andar, mas tenho outros dons. Como vê, para tudo no mundo existe uma compensação. Uns não andam, outros correm, uns enxergam, outros não. Uns criam, outros constroem, e nisso está a perfeição. Veja, por exemplo, eu não ando, mas posso cantar. E disse Dom Inácio: é verdade, minha princesa, comigo é bem assim, pois sou feio de doer, todos têm dó de mim.
mas cavalgo como ninguém e toco violão também. Mas você disse que a estrela também veio te visitar? O que foi que ela te disse? Será que podes me contar? E Carina respondeu: ela disse que um dia um nobre, gentil e forte, com seu cavalo garboso, trar-me-ia muita sorte. Ah, minha princesa, disse Dom Inácio, por certo não sou eu, assim tão magrelo e feio, que sorte traria eu? E a princesa então lhe disse: vamos unir nossos dons. Eu te ensino a cantar, você me ensina a tocar e as irmãs nos ensinam a bailar. E desse modo vamos em frente, vivendo intensamente, alegrando toda a gente para sempre, em todo lugar. E assim foi feito. Dom Inácio chamou os pais de Carina e a eles contou tudinho. Pediu-lhes que nele confiassem, deixassem acompanhar a menina num passeio pelo reino, para que todos a conhecessem e vissem o quanto era talentosa, inteligente e linda. E lá se foram os dois pelas ruas, cheias de gente, na cadeira de rodas enfeitada e vestida ricamente, Carina a todos encantava e acenando para toda a gente. E à noite houve festa e apresentações. Dom Inácio convidou sua família, que não via há muito tempo, e vieram também amigos que viviam em outros reinos. As irmãs dele bailaram em suas cadeiras de roda. Foram muito aplaudidas Ana Maria e Eudora. Depois foi a vez de Inácio, tocando seu violão, uma melodia tão linda que todos se deram as mãos. E quando chegou finalmente a apresentação de Carina, fez-se o maior silêncio. Todos olharam a menina. E ela fechou os olhos em total concentração e começou a cantar sua mais bela canção. E todos a acompanharam, fechando os olhos também. E a magia aconteceu e tudo mudou desde então. Todos se viram flutuando no embalo da canção e davam muitas gargalhadas de pura satisfação. Viram as montanhas nevadas, cachoeiras, lagos, rios, flores desabrochando, lindas plantações de trigo. Como o mundo é bonito, assim visto do alto, tantos rios, afluentes, lagos, peixes, aves, gente. Opa! E no céu, tão azul e lindo, astros, estrelas cadentes, fazendo contato conosco, tocando-nos tão vivamente. Pernas, para que te quero, além de correr e andar, se há tanto nessa vida que sem elas posso alcançar. E desde aquele dia, quem olhasse Dom Inácio, já não viu o homem feio, mas um belo e sábio nobre, capaz de tocar melodias que alcançavam o coração, encantando lindas donzelas ao som do seu violão. As bailarinas cadeirantes evoluíram sem parar, aprenderam novas manobras dessa arte de dançar. Carina, a linda princesa que não podia andar, ensinou a muita gente o que é o dom de voar. Voar através dos sonhos, nas asas da imaginação, chegar aonde se quer, com a força da intenção. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Olá, eu sou a Ludmila Saharovski, eu sou escritora aqui de Jacareí. Quando os meus filhos eram pequenos, eu contava muitas histórias para eles que eu inventava e eles gostavam muito e sempre me pediam mais e mais. Depois eles cresceram e eu comecei a escrever histórias para gente grande. Mas hoje eu vou resgatar uma dessas histórias que eu contava para eles e que eles gostavam muito. E que era sobre um cavalinho que tinha um chifrinho na testa. Não era um cavalinho comum, ele era um unicórnio chamado Platiplanto.
Platiplanto vivia numa montanha de nome Peloponeso, uma montanha encantada, um lugar onde moram todas as nossas fantasias e seus personagens, onde moram as fadas, os duendes, os unicórnios e moram também as bruxas. Platiplanto tinha pai, mãe e um monte de irmãozinhos. Os seus irmãozinhos brincavam durante o dia e dormiam à noite, mas Platiplanto era diferente. Platiplanto gostava de dormir de dia porque à noite ele subia na parte mais alta do Peloponeso para conversar com as suas amigas, as estrelas. As estrelas que moravam lá no céu conheciam todo o mundo e contavam as histórias do mundo para Platiplanto, que nunca tinha saído do Peloponeso. E por essas histórias ele conhecia o mundo. As estrelas contaram que a Terra é redonda e que elas, as estrelinhas, brilhavam somente à noite, porque viviam fugindo do dia para nunca perderem a sua luz. E elas adoravam de brincar de esconde-esconde entre as nuvens. As estrelas contavam para Platiplanto que no Polo Norte a neve era eterna e lá morava o rei do inverno, que era muito branco e muito frio. Mas às vezes a neve era macia e fofa, como nuvens de algodão. Platiplanto não gostava de frio, ele gostava do calor para correr nos campos. Mas ele gostava do macio das nuvens de algodão. Então, toda vez que as estrelinhas empurravam as nuvens para ele brincar, ele imaginava que estava brincando com a neve. Todas as noites, as estrelas contavam novos lugares para o nosso unicórnio, que chifrinho em riste não perdia uma palavra. E as estrelas lhe contaram sobre os oceanos. Contaram que amavam refletir-se em suas águas, onde tinham descoberto suas irmãs gêmeas, as estrelas do mar. Ah, Platiplanto desejou tanto conhecer o mar e suas estrelas. Correu para olhar nas águas claras da lagoa e, ao ver as estrelinhas nelas refletidas, ficou feliz, imaginando que o mar não deveria ser muito diferente. E as estrelas lhe contaram sobre o deserto e a areia do deserto. Disseram que tinham tantos grãos de areia quanto as estrelas no céu e que a areia também era branca e brilhante, como o chifrinho do nosso unicórnio. Contaram que no deserto vivia o verão, um velho muito amarelo e muito quente. E Platiplanto conheceu o deserto, contando as estrelas. E elas lhe falaram sobre as florestas e os animais das florestas. Falaram de onças, leopardos, elefantes, tigres, javalis, rinocerontes. Falaram das borboletas, das águias e dos pirilampos, que à noite passavam qual estrelinhas iluminando toda a parte onde elas brilhavam. E toda vez que Platiplanto olhava para o céu, imaginava-se numa grande floresta. E as estrelas lhe falaram também sobre os campos floridos de trigais e lhe explicaram que o trigo servia para fazer pão para saciar a fome dos homens. Então Platiplanto ficou confuso. Quem eram os homens, afinal, dos quais ele nunca tinha ouvido falar? E as estrelas lhe contaram que os homens eram seres que conquistavam os mares e os desertos, os campos e as montanhas, as florestas e os animais.
Contaram-lhe que esta raça vivia em grandes bandos sobre a terra, que eles andavam no céu em pássaros de fogo e no mar em peixes de metal. Contaram que os homens tinham armas feitos chifres afiados, chamadas espadas e facões, que eles usavam para matar. Contaram-lhe que eles destruíram campos para erguer muralhas, que eles envenenavam a água com sujeira, que queimavam florestas, que explodiam geleiras, que secavam os rios. Naquele dia, Platiplanto não conseguiu adormecer tranquilo e feliz como sempre fazia. Embora ele não pedisse as estrelas para conhecer os homens, teve medo que os homens um dia o descobrissem e o machucassem na tentativa de arrancar o seu chifrinho colorido. Ah, crianças, vamos lá, fechem os olhos e vamos ao Peloponeso tranquilizar Platiplanto e lhe contar que existem homens bons também na face da terra. Homens que cantam, que dançam, que plantam, que ensinam, que contam lindas histórias, que odeiam as guerras e que amam e protegem todos os animais. Quem sabe, assim Platiplanto consiga dormir feliz. E quem sabe um dia ele resolva vir conhecer os homens. Este é o Platiplanto, apresento para vocês essa irmãzinha dele. E acabou-se a história. Quem entrou por uma porta, saiu pela outra, e quem quiser que conte outra. Tchau! Olá, eu sou Salete Granato, membro da Academia Jacarense de Letras, ocupante da cadeira número 10, patrono Dr. Roberto Donizete de Souza, e vou contar para vocês mais uma historinha da minha infância, O Lençol e o Tijolo. O Lençol e o Tijolo foi uma história que aconteceu lá no Casarão dos Granatos. A nossa casa foi construída pelos meus pais, num terreno onde já havia algumas árvores frutíferas. Então, eles mantiveram essas árvores e plantaram outras. O casarão ficou ladeado de árvores. Minha mãe criava alguns pintinhos e a minha irmã, acima de mim, gostava de brincar com eles. Enquanto eu brincava com os sapos, a minha irmã brincava com os pintinhos. E tinha um de estimação, que ela corria em volta da casa e ele corria atrás. Certa vez, com o céu estrelado, todos reunidos, nós continuávamos a brincar. A minha irmã correndo, o pintinho correndo atrás e eu pulando atrás dos sapos. Uma das minhas irmãs mais velhas disse assim: acho que vou dar um susto na pequena. Minha mãe não aprovou a ideia e alertou: não devemos assustar pessoas. O mal pode virar contra nós. Não adiantou. E lá foi a minha irmã mais velha. Pegou um lençol branco, colocou na cabeça e saiu pela porta do quintal. Quando a minha irmãzinha passou correndo, a outra foi atrás fazendo e gritando: é o fantasma. Bem, a pequena soltou um grito estridente e correu até a varanda, chorando muito e contando que havia visto um fantasma. A menina ficou tão pálida, mas tão pálida, que parecia que era ela o fantasma. A família conseguiu acalmá-la. Só que aquela que assustou não apareceu. E minha mãe resolveu verificar o que estava acontecendo. Onde estaria? Quando chegamos no quintal, vimos que ela estava desmaiada
e o lençol ao seu lado com um tijolo em cima. Estranha situação. Bem, quando conseguimos acordá-la, depois de muito álcool esfregado em seus pulsos, ela abriu os olhos arregalados e, muito assustada, contou que depois de ter assustado a pequenina, algo caiu sobre sua cabeça, puxando o lençol que usava. Além do susto, levou uma pancada na cabeça e acabou desmaiando. E nós nos perguntamos: quem jogou o tijolo e puxou o lençol? Até hoje não sabemos. Mistérios da minha infância. Um beijo para vocês. Espero que tenham gostado.